Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Em 1953, os cinemas da França foram surpreendidos por um grande sucesso. Um filme que contava a história de um bando de criminosos que aterrorizavam uma terra árida e sem lei, onde os poderosos ditavam as regras. Até que o amor de uma jovem causou um conflito entre eles. Parece a trama de um faroeste, não é? Mas não é bem assim. Estou falando do filme O Cangaceiro, que ganhou o prêmio de melhor filme de aventura no Festival de Cannes de 1953 e é considerado o primeiro filme a lançar o cinema brasileiro no exterior. O cangaço retratado no filme foi um fenômeno social do interior do Nordeste, que acabou sendo romantizado na cultura popular brasileira, da mesma forma que o modo de vida do Oeste americano foi nos Estados Unidos. Mas, afinal, o que foi o cangaço? É isso que vou contar para vocês no vídeo de hoje. Mas antes disso, aquele recadinho de sempre. Não se esqueça de conferir se o sininho de notificações está ativado. Se não estiver, ative para receber todas as novidades. E aproveita para ver se você continua inscrito aqui no canal. Se não estiver inscrito, por favor, se inscreva. Para apoiar o canal, você pode dar like, desligue, deixar seu comentário aqui embaixo e compartilhar este e outros vídeos. Agora, vamos ao vídeo de hoje. O cangaço surgiu no Nordeste em meados do século XIX. O termo cangaceiro já era conhecido desde 1834 como uma forma pejorativa de se referir a pessoas que não se adaptavam à vida nas grandes cidades costeiras e preferiam o sertão. Muitas dessas pessoas eram cristãos novos, como a Cláudia já mencionou em outro vídeo sobre os judeus na história do Brasil. Com o tempo, o termo cangaceiro passou a designar os bandos de criminosos armados e seminomades que vagavam pela região da Caatinga, atacando fazendeiros. Acredita-se que a origem da palavra cangaço esteja relacionada à canga, uma peça de madeira colocada sobre os ombros dos bois que puxavam os carros de boi. Isso teria relação com o fato de os cangaceiros andarem com seus fuzis sobre os ombros, como se fosse uma canga, ou ainda porque carregavam todos os seus pertences amarrados ao próprio corpo. O primeiro bandido que teria agido como cangaceiro foi José Gomes, conhecido como Cabeleira, que atuou em Pernambuco no final do século XVIII. O cangaço, como fenômeno social, só tomou impulso a partir da década de 1870. Nessa época, a situação econômica e social no sertão nordestino era terrível, uma verdadeira terra sem lei onde o que valia era o poder dos grandes proprietários de terra, os chamados coronéis. Eles mandavam e desmandavam com a ajuda dos jagunços, homens armados contratados para fazerem o que os senhores mandassem. Isso incluía aterrorizar trabalhadores rurais e pequenos lavradores que entrassem no caminho dos coronéis. Se um coronel queria um pedaço de terra que não lhe pertencia, os jagunços iam lá, invadiam, roubavam e, muitas vezes, chacinavam a família que morava na propriedade. A terra passava a pertencer ao coronel. Reclamar para as autoridades não adiantava nada, pois a polícia geralmente fazia o que o coronel queria. Enquanto isso, os políticos, que pertenciam às classes mais abastadas e tinham interesse em proteger os coronéis, faziam vista grossa. Com isso, os pobres não tinham proteção nenhuma. Essa situação era agravada pela ausência de ações do poder público e pelas constantes secas. Havia, assim, sentimento geral de desamparo e abandono por parte das autoridades. A escolha para os mais pobres era entre se sujeitar à opressão dos poderosos, ir embora para passar fome em alguma cidade grande, ou então abandonar a lei e fazer justiça com as próprias mãos. Esses bandidos, os cangaceiros, começaram a se reunir em grupos que iam de um lugar para outro, invadindo fazendas, vilarejos e até cidades, saqueando, agredindo, estuprando e matando. Já que as leis não os protegiam, eles também não respeitavam as leis, tomando o que queriam, assim como os coronéis faziam. Para quem já havia perdido tudo, essa era uma saída tentadora, pois permitia vingar-se de quem tinha cometido atrocidades contra eles. Muitos cangaceiros entraram para essa vida depois de terem perdido suas terras para os jagunços ou terem visto membros de suas famílias serem assassinados. Esses grupos eram geralmente pequenos, com até 15 homens. Mulheres às vezes se juntavam a eles, mas isso não era comum. A razão para manter os bandos pequenos era facilitar a movimentação na Caatinga, que eles conheciam muito bem, tanto para fugir quanto para emboscar os inimigos. Eles não se fixavam em um lugar só e eram muito bons em esconder seus rastros, o que era uma questão de sobrevivência. Outra característica marcante do cangaço era a maneira como se vestiam.
Como andavam pela Caatinga, que tem vegetação composta por muitos cactos e espinheiros e com pouca sombra, precisavam de roupas que os protegessem. Usavam roupas de brim resistente, em cores terrosas para se misturar com a paisagem, e mangas compridas. Alguns usavam peças de couro, a roupa típica dos vaqueiros do sertão. Em geral, eles mesmos costuravam suas roupas, e alguns eram bons costureiros, sabendo até bordar. O chapéu também era de couro ou feltro, com abas largas e a frente dobrada. Esse modelo é tão característico que ainda hoje é conhecido no Nordeste como chapéu de cangaceiro. Nos pés, usavam alpercatas, um tipo de sandália de couro reforçada, aberta na frente. Era comum usarem um lenço no pescoço, que podia ser amarrado ao rosto para se proteger da poeira ou se disfarçar. Além disso, levavam consigo tudo o que possuíam, daí a importância do bornal, uma espécie de bolsa de tecido com alça larga e vários bolsos. Cada um geralmente carregava dois, um de cada lado, um para alimentos e outro para roupas. Uma outra bolsa, a capanga, feita de couro, servia para levar remédios, produtos de higiene e beleza, fumo e também objetos de devoção, como medalhas de santos e velas. Além disso, faziam parte do equipamento as cartucheiras, cintos com munição. Alguns usavam até 4, 2 na cintura e 2 cruzadas no peito, cada uma com cerca de 50 balas. Todo o equipamento ficava acima da cintura, para que as pernas ficassem livres para pular obstáculos ou montar a cavalo. O armamento dos cangaceiros consistia em rifles e revólveres, conhecidos como parabelos, além de armas brancas. A mais comum era uma faca fina e comprida, originalmente usada para cortar peixes, por isso ficou conhecida como peixeira. Muitos também levavam consigo punhais. É importante deixar claro que os cangaceiros eram criminosos, que não hesitavam em matar e destruir para conseguir o que queriam. Mas, para a população mais pobre, que não tinha nada que pudesse interessar aos cangaceiros, porque não tinham literalmente nada a perder, eles não eram apenas isso. Numa terra onde o poder público praticamente não existia, exceto para beneficiar os coronéis, os cangaceiros eram vistos como justiceiros, pessoas que faziam justiça com as próprias mãos. O fato de muitos deles serem movidos por vingança contra injustiças que sofreram reforçava essa visão. Afinal, não deixava de ser um ato de rebeldia contra o sistema, o que era relativamente bem visto pelos miseráveis. Além disso, alguns cangaceiros e grupos de cangaceiros ganhavam a simpatia da população pobre dividindo uma parte do que roubavam com eles, agindo como uma espécie de Robin Hood, roubando dos ricos para dar aos pobres. Mas é claro que os cangaceiros ficavam com a maior parte, sendo essa divisão apenas uma estratégia para ganhar apoio. Por causa disso, muitas pessoas estavam dispostas a ajudar e proteger os cangaceiros, oferecendo comida e abrigo quando precisavam. Essas pessoas eram chamadas de coiteiros. É interessante notar que não eram apenas pessoas humildes que ajudavam os cangaceiros, mas também fazendeiros que preferiam tê-los como aliados, ajudando a combater outros coronéis inimigos, do que tê-los como inimigos. Os inimigos dos cangaceiros eram as volantes, como eram conhecidas as colunas de policiais enviadas para combatê-los. Os policiais eram chamados de macacos porque se dizia que, quando encontravam os cangaceiros, fugiam pulando. As aventuras dos cangaceiros acabaram entrando para o imaginário dos nordestinos, e muitos deles viraram personagens da literatura de cordel. Os mais famosos são Jesuíno Brilhante, que foi considerado o Robin Hood do sertão, e, claro, Lampião, conhecido como o Rei do Cangaço. Se você quer saber mais sobre Lampião e a história do cangaço, confira a playlist que eu deixei na descrição do vídeo. E não se esqueça de conferir o quiz sobre o cangaço que eu preparei para vocês. Será que você consegue acertar todas as perguntas? Agora, se prepare para mergulhar nessa história fascinante.